Então, continuando a nossa aula sobre reatâncias, né? Aula 2 de eletricidade. Vamos falar de reatância X e XL diante de uma fonte de corrente contínua. Então, a simbologia usada para a fonte de corrente contínua são essas duas, né? Então, se a fonte é de corrente contínua, logo ela não tem oscilação. Se ela não tem oscilação, então a frequência é zero. Sendo a frequência zero, isso vai influenciar no cálculo das reatâncias, porque as reatâncias, como mostra aqui, são diretamente proporcional à frequência, tá? Depende da frequência. Se a frequência é zero, como mostra aqui, a reatância vai dar zero, no caso do indutor. No caso do capacitor, a reatância XC é inversamente proporcional à frequência, tá? Porque a frequência está no denominador da expressão do XC. Então, se ela está valendo zero, como é o caso aqui, então vou ter 1 sobre 0, que vai me dar infinito. Tá? Portanto, no caso do indutor, uma reatância zero é uma chave fechada, como mostra aqui, ó, esse desenho. Ou seja, se a minha reatância, aqui como mostra aqui, dada uma reatância um indutor XL, aliás, então, diante de uma fonte de corrente contínua, o indutor vira uma chave fechada, como mostra aqui do lado, uma chave fechada. Ou seja, no meu circuito eu vou substituir os indutores por chaves fechadas e os capacitores por chaves abertas, tá? Como mostra o circuito abaixo. Eu tenho aqui um circuito RLC. Então, onde eu tiver o indutor, eu vou colocar a chave fechada. E onde tem o capacitor, eu vou colocar a chave aberta. Aí eu resolvo o meu circuito. Nesse caso, a corrente vai ser zero, porque o capacitor vai abrir o circuito. Certo? Não vai fluir corrente pelo circuito. Lembrando aqui que a gente está fazendo a análise no regime permanente. Tá? No regime transitório, a realidade é outra. Tá bom? Então não se esqueçam disso. Quando você tem um circuito para resolver, primeiramente presta atenção no tipo de fonte que te é dado. Se é uma fonte de corrente contínua ou uma fonte de corrente alternada. Então, se for de corrente contínua, observe onde eu tiver os indutores, coloque uma chave fechada. Onde eu tiver capacitor, substitui por uma chave aberta. E depois resolve o circuito. Então, o teu circuito pode ter 1 milhão de resistores, 1 milhão de capacitores e de indutores. Então, se a fonte for de corrente contínua, na verdade, a fonte de tensão estará enxergando um circuito puramente resistivo. Porque o capacitor e o indutor vão virar ou chave fechada, no caso do indutor, ou chave aberta, no caso de capacitor. De modo que sobrará somente no circuito resistores. Então, a fonte vai enxergar um circuito puramente resistivo.